a missa num dos quartos, Rus começou a se instalar. Terminando a distribuição das coisas que trouxera consigo, ele sentou-se à janela e começou a observar o vai-vem da animada multidão na rua. Naquele momento, chegaram seus dois protetores e Rus, preocupado, saiu ao seu encontro. Seus rostos felizes tranquilizaram-no imediatamente e no coração de Rus nasceu um fio de esperança. Temos boas novas, querido mestre, disse o barão Jean, apertando-lhe a mão. Viemos contar os detalhes do nosso encontro com o Papa. Nós o informamos de sua chegada e pedimos a sua proteção. Sua Santidade recebeu-nos amavelmente ao nosso pedido, respondeu, mesmo que Rus tivesse matado meu próprio irmão, eu usaria de todos os meios à minha disposição para protegê-lo de qualquer violência e inconstância. Quando soube que o imperador concedera ao senhor um salvo-conduto e o tomara sob sua proteção, ele prometeu retirar a interdição que pesa sobre a sua pessoa. Isso permitirá ao senhor andar livremente pela cidade e frequentar igrejas. Contudo, mestre Jean, sugiro ao senhor que tenha maior cautela, evite conflitos, não dê quaisquer motivo para críticas e, principalmente, não apareça nas grandes comemorações religiosas. Acrescentou Henrique de Latzenburg. Seguirei seu conselho, nobre senhor, e evitarei aparecer em público. Respondeu Rus. Ele realmente trancou-se dentro de casa e lá ficou. Manteve esse comportamento mesmo quando Venceslau de Dube trouxe-lhe o salvo-conduto e o Papa e os cardeais informaram-no oficialmente de que a interdição estava temporariamente suspensa. Rus passou a levar uma vida de ermitão. Passava os dias trabalhando nos sermões e nos discursos que tinha esperanças que lhe permitissem proferir, ou discutindo diversas questões teológicas com seus inúmeros visitantes. Mas, enquanto ele estava absorto no trabalho e não abandonava sua clausura voluntária, seus inimigos não cochilavam e faziam extraordinários esforços, sem esquecer nenhum detalhe, para colocar contra ele os membros do concílio e a opinião pública. Os mais renhidos eram Wenzeltin, que vendia indulgências em Praga, Palete e Miguel da Val Alemã, ou de Causés. O primeiro não esquecera como Rus estragara seu negócio, o segundo não o perdoava pela expulsão de Praga. O terceiro odiava-o pelo rigor com que Rus desmascarava a corrupção do clero, cujo maior exemplo era ele próprio. Todos eles sentiam que havia chegado o momento da vingança e corriam incansavelmente por toda a cidade mostrando aos cardeais trechos alterados de obras de Rus, colando cartazes que o expunham como herege excomungado pela igreja e espalhando, sem a menor vergonha, a calúnia de que Rus tentara fugir escondido numa carroça de feno. A consequência desses seus esforços foi a decisão de prender o perigoso pregador. No dia 28 de novembro, a bondosa Fides, apelidada por Rus como viúva de Sarepitz, estava na porta de casa tagarelando com a vizinha que acabara de voltar do mercado sobre o alto preço dos mantimentos. De repente, sua atenção foi chamada por destacamentos da guarda municipal que apareceram nas duas extremidades da rua e ocuparam silenciosamente as casas vizinhas. O que será isso? Perguntou Fides, preocupada. Será que estão tramando algo contra o bom mestre? É melhor avisá-lo. Aconselhou a vizinha. Não queria incomodá-lo. Ele está com o nobre cavaleiro Clun. Respondeu Fides, indecisa. Naquele instante, 4 cavaleiros e um cavalariço pararam diante da casa. Um deles, em tom imperativo, perguntou se o mestre Rus estava em casa. Sim, senhor burgomestre. Respondeu Fides, fazendo uma profunda reverência. Os recém-chegados apearam dos cavalos e entraram na casa. As mulheres ficaram sabendo pelo cavalariço, que ficara segurando os cavalos, quem eram os companheiros do burgomestre. São os bispos de Augsburgo e de Trento, e o cavaleiro Loanbaden. Respondeu aquele. Rus e Clun conversavam tranquilamente quando a porta se abriu e os visitantes entraram no quarto. Depois da troca de cumprimentos, um dos bispos declarou que eles tinham sido enviados pelo Papa e seus cardeais para convidar o mestre Jean a acompanhá-los para que expusesse os seus ensinamentos, o que ele tantas vezes tentara conseguir. O rosto corajoso de Clun inflamou-se ao ouvir aquelas palavras. Perspicaz e experiente, ele suspeitou imediatamente do objetivo da visita e mal conteve sua ira. O que significa isso? Os senhores se esquecem de que o mestre já encontra-se sob proteção especial do imperador,
que proibiu o início do processo até a chegada de Sua Majestade. Estou encarregado da proteção de Rus e, em nome do Imperador, protesto contra qualquer medida precipitada. Advirto-os, senhores, de que estão arriscando a honra do Império. Acalme-se, senhor barão, falou o bispo de Trento, pacificamente. O senhor está enganado e nós viemos com boas intenções. Nesse instante, Rus intrometeu-se e disse, calmamente, que viera a Constança para defender suas ideias publicamente diante de todo o concílio, mas que não se opunha ao comparecer diante do Papa se ele e os cardeais estivessem exigindo que ele expusesse essas ideias exclusivamente a eles. Essa sábia decisão será útil à sua causa, mestre Rus, observou o burgomestre. Apanhe então a sua capa e nos acompanhe sem receio. Por força do meu dever, vou acompanhar Rus, disse Jean de Clun. O senhor está livre para fazer o que quiser, senhor barão, responderam os emissários do Papa. Quando Rus vestiu-se e saiu com os cavaleiros, a bondosa Fides, que o aguardava no saguão, aproximou-se para tomar a bênção. Está havendo uma conspiração contra o senhor. Todas as casas vizinhas estão ocupadas por soldados. Conseguiu sussurrar ela, em lágrimas. Rus empalideceu, mas se conteve. Abençoou-a, depois saiu, montou no cavalo e o séquito seguiu em direção à residência do Papa. Numa das salas do palácio estavam reunidos os cardeais. Quando entraram Rus e Clun, o chefe da reunião convidou Rus a se explicar, pois ele estava sendo acusado de pregar perigosas mentiras e semear torpes heresias na Boêmia. Saibam, respeitáveis padres, que estou pronto a morrer antes de optar por quaisquer mentiras contrárias às verdades evangélicas. Cheguei voluntariamente a Constância e estou disposto a submeter-me ao castigo pela falsa pregação de que estão me acusando. Respondeu ele, com voz emocionada. Sabe a resposta. Nesse caso, nós sairemos para discutir as perguntas que lhe faremos. Responderam os cardeais, saindo da sala. Quando eles se retiraram, a guarda armada imediatamente ocupou todas as saídas, o que fez Clun ficar mais preocupado e só confirmou suas suspeitas. Sua preocupação aumentou ainda mais quando, em seguida, apareceu um monge e, com uma série de perguntas maliciosas, tentou pegar Rus em alguma palavra mal pensada, mas não conseguiu. Essas víboras querem pegar o senhor desprevenido, para depois acusá-lo livremente de heresia. Observou o cavaleiro, com desprezo. A verdade da Sagrada Escritura é a minha força e por isso não temo ninguém. Respondeu Rus, com convicção. Passaram-se horas e já eram cerca das 3 da tarde quando entrou de repente Paulette. Seu rosto emagrecido respirava orgulhosa jactância. Finalmente você caiu em nossas mãos, seu herege imprestável. Disse ele ao ex-amigo, com desprezo. Agora, você não escapará enquanto não pagar até o último tostão. Rus nada respondeu e deu-lhe as costas. Clun, entretanto, tomou-lhe as dores. Todo vermelho de raiva, começou a passar uma descompostura em Paulette por sua traição à pátria. A discussão aumentou quando apareceu Miguel de Caussis, não menos satisfeito que Paulette, e, com expressões venenosas, começou a criticar Rus, dizendo que ele arruinara a Universidade de Praga e provocar o afastamento de professores e estudantes alemães, mas que a hora da vingança havia chegado. Vendo que Rus nada respondia e que o cavaleiro não disfarçava o desprezo pelos inimigos do reformador, a respeitável dupla achou por bem retirar-se. Anoiteceu. Finalmente chegou o camareiro do Papa e declarou ao barão que ele estava livre e que o mestre Rus, por decisão dos cardeais, ficaria detido. Apesar de todos os acontecimentos do dia apontarem para tal desfecho, uma explosão de fúria tomou conta do nobre Clun. Isso foi uma vil armadilha, gritou ele. Vou queixar-me ao imperador da violência sobre o homem que ele tem sob proteção. É desonesto esconder-se por trás da mentira e agir traiçoeiramente contra um santo e justo. O Papa não tem o direito de agir assim. Exijo imediatamente o cumprimento de sua promessa de não atacar Rus. Gritou ele, fora de si, e saiu rapidamente da sala. Enquanto isso, um destacamento de soldados levou Rus para a casa do cônego da Catedral de Constança, onde ele passou uma semana sob severa vigilância. Depois,
Loan von Wallenrode, o arcebispo de Riga, ordenou sua transferência para o mosteiro dominicano, situado às margens do rio Reno. Era dia 6 de dezembro. O tempo estava gelado e o prisioneiro tremia de frio na cela em que o haviam deixado, um úmido e escuro subterrâneo. Somente o ruído das ondas que se quebravam nas paredes do mosteiro rompia o silêncio reinante, e o mau cheiro do esgoto que passava ao lado envenenava o ar. A alma de Rus, branda e até fraca diante da desgraça do próximo, revelava-se como se feita de aço ante os próprios sofrimentos. Inabalável em sua fé e em sua humildade, ele submetia-se sem rancor às horríveis condições de sua prisão. Todavia, se o espírito era forte, a carne revelou-se fraca e Rus adoeceu gravemente. Nesse interim, houve em Praga um acontecimento de extrema importância. Lacubecki, depois dele, mais alguns sacerdotes começaram a pregar abertamente a necessidade do retorno aos postulados do início da Igreja Apostólica e a comunhão com pão e vinho. Depois dos sermões vieram as aplicações práticas desses ensinamentos e Lacubecki foi o primeiro a oferecer o cálice aos fiéis. Isso provocou uma cisão entre a população. A maioria dos tchecos aderiu aos ultraquistas, mas o alto clero e, principalmente, a burguesia alemã permaneceram fiéis ao rito romano. Em meio à agitação e à discórdia provocadas pela modificação do maior dos mistérios cristãos, todos ficaram aturdidos com a notícia da prisão de Rus. A Boêmia tremeu de ira. Realizaram-se reuniões de senhores para protestar contra tal arbitrariedade e o Kondinek resolveu ir pessoalmente a Constança para discutir no local com os barões tchecos os meios necessários para libertar o querido pregador. Ao saber de suas intenções, Rugena pediu ao conde que a levasse consigo. Além da grande e profunda solidariedade que sentia pelo destino de seu confessor e amigo, a jovem condessa queria ver o brilho da corte imperial e do papa, a aristocracia clerical e mundana e os sábios famosos, provenientes de todos os cantos do mundo. Entretanto, foi difícil conseguir a anuência de ambos os condes. O conde Inek expôs, como último obstáculo, a dificuldade de encontrar uma residência em Constança, dizendo que somente aceitaria levá-la consigo se uma das parentas da condessa, residentes por lá, concordasse em recebê-los. Mas, pelo jeito, o que a mulher impõe Deus dispõe. O mensageiro enviado a Constança trouxe a notícia de que a casa estaria à disposição e que os Waldstein eram aguardados ansiosamente. Assim foi removido o último obstáculo e Rugena começou a preparar-se para a viagem. Junto com Eliriana, Túlio e Lítica. Vuk, para própria insatisfação, não recebeu licença imediata do rei e foi obrigado a ficar provisoriamente em Praga. Decidiram então que ele juntar-se-ia à família assim que a situação o permitisse. Quem visita hoje a pacífica cidade de Constança não pode imaginar o que acontecia dentro de seus muros durante o famoso concílio de 1414. Parecia que ali se havia reunido toda a cristandade, 30 cardeais, 20 arcebispos, 150 bispos, prelados e doutores, mais de 1.800 simples sacerdotes, kurfürstes, duques da Bavária e da Áustria e um incontável número de príncipes, condes, barões e nobres de todas as nacionalidades. As grandes personalidades traziam consigo enormes séquitos, conforme as crônicas da época, até 30.000 cavalos. Todos esses, somados a estrangeiros curiosos, mercadores, artistas mambembes etc., atingiam a respeitável cifra de 100.000 pessoas. A pequena cidade ficou superlotada e os atrasados foram obrigados a acampar nas proximidades. Constança parecia uma enorme feira, onde corria ruidosa diversão. A importância das questões discutidas não atrapalhava os dignos padres do concílio de frequentarem comemorações, banquetes e torneios. Tagarelando muito sobre a reforma da igreja, os fogosos cardeais, bispos e prelados nem pensavam em mudar seus costumes devassos. Sem se envergonharem, haviam trazido consigo suas amantes e revelavam maior ousadia do que a juventude mundana, divertindo-se abertamente com as 1.500 prostitutas que se haviam juntado em Constança. A indecência era tanta, que Rus escrevia aos amigos: se vocês viessem para ver este concílio que se autodenomina santo e sem pecado, só veriam uma grande tentação. Os suevos dizem que serão necessários há 30 anos para limpar a cidade das indecências que empurcalharam. Capítulo 2.
No dia 26 de março, uma segunda-feira, o velho conde Waldstein, junto com a nora e o seu cortejo, chegou a Constança. Apesar de ser a semana da Paixão, antes da Páscoa, as ruas estavam apinhadas de gente e no ar havia uma inimaginável gritaria e muito barulho. Rogena, que cavalgava ao lado do conde, não sabia para onde olhar, pois tudo à sua volta era colorido, novo e fervilhante de vida e movimento. Para chegar até a casa de sua parenta, era preciso passar por toda a cidade. Eles tiveram que parar a cada passo, para atravessar pelas multidões que se reuniam em volta de algum mercador, cantor de rua etc., ou fechar fileiras e dar passagem a pomposos cortejos de prelados em magníficas vestes, montando cavalos luxuosamente equipados e que olhavam com indiferença as pessoas que os cercavam. Grupos de soldados dos mais diferentes tipos andavam por todos os lados, os italianos, morenos com olhos flamejantes, os arrogantes e volumosos ingleses, os magros e elegantes franceses que exageravam na rebuscada moda da época, os robustos eslavos com olhar de inocência infantil. Tudo reunido, como num caleidoscópio que atrapalhava a visão e fazia a cabeça girar. Num certo momento, eles tiveram que fazer um contorno para evitar passar perto de uma briga de rua. Os servos de um dos emissários poloneses desentendiam-se com o séquito de um cavaleiro teutônico. Finalmente, conseguiram chegar até a casa de Brigitte von Laufenstein, viúva de um nobre alemão. Ela recebeu amavelmente os parentes tchecos e separou-lhes um grande e confortável recinto, um verdadeiro achado naquela confusão. Rogena conquistou imediatamente o coração da velhinha, que prometeu mostrar à jovem condessa todas as curiosidades da cidade, começando pelo imperador e pela imperatriz, graças aos seus contatos na corte. Se vocês tivessem chegado um pouco antes, teriam visto o Papa. Mas, imaginem só, ele desapareceu na semana passada e isso agitou toda a cidade, contava Brigitte, com um ar preocupado. Na manhã seguinte, quando a notícia de sua fuga espalhou-se, todos perderam a cabeça. Os mercadores começaram a fechar suas barracas, os carregadores esconderam-se, temendo assaltos. Realmente, o povo atirou-se sobre muitas casas abandonadas pelos prelados que seguiram o Papa, saqueando-as. O burgomestre até convocou os cidadãos para pegarem armas. Parecia o dia do juízo final. E ninguém sabe onde se escondeu o Papa? Perguntou o conde. Supõe-se que foi em Schaffhausen. Meu Deus! Quem poderia imaginar que o caso chegaria a tal ponto, quando sua santidade chegou triunfalmente à cidade, cercado de cardeais, bispos e pomposo séquito? Observou a velhinha, com tristeza. Mas imagino que a chegada do imperador não tenha sido menos triunfal, inquiriu Rogena. Ah, sim. Aquela foi uma visão inigualável, disse Brigitte, entusiasmada. Fiquei a noite inteira na rua e até me resfriei, mas não lamento nem um pouco as 3 semanas que passei na cama. Aconteceu, querida condessa, que o imperador chegou à noite, no dia 25 de dezembro. A cidade não dormia, aguardando-o. Então, tantas tochas, tantos barris com piche foram acesos, e tantos fogos foram queimados, que tudo ficou claro como o dia. O imperador vinha a cavalo sob um baldaquim de tecido de ouro levado por 4 senadores da cidade. Ele estava magnífico e respondia amavelmente às alegres saudações do povo. Debaixo de outro baldaquim vinha a imperatriz Bárbara, toda envolta em pele de arminho. Atrás deles seguiam príncipes, cavaleiros e damas nobres, numa fileira interminável. A grande quantidade de ouro, tecidos brilhantes e pedras preciosas fazia a vista a doer. Mas o que aconteceu depois sob a abóbada do templo foi, pode-se dizer assim, ainda mais grandioso. Com a ajuda de um canônico amigo meu, arrumei um ótimo lugar de onde assistir a tudo. Dentro da catedral tudo estava iluminado. Construíram um magnífico trono para o imperador. O próprio Papa rezou 3 missas, e Sigismundo, com a coroa na cabeça, fez a vez de diácono. Vocês nem podem imaginar a impressão que aquela grandiosa cerimônia causou no público presente. O Santo Padre parecia também estar nervoso, quando o imperador começou a ler as palavras do Evangelho. Naquele tempo, veio a ordem de César Augusto. Todos perceberam que a mão do Papa tremeu, ele corou e empalideceu. Isso significa que ele pressentiu a aproximação do castigo celestial e temia que o imperador obrigasse a renunciar ao trono.
respondeu, sorrindo, o conde Neck. Acho que não. Depois da missa, o próprio Papa colocou uma espada na cintura do imperador, entregando-lhe simbolicamente uma arma para a defesa do concílio, e, enquanto isso, Sigismundo mostrava por ele um grande respeito. E o que isso prova? Que duas raposas tentavam enganar uma outra, continuou o conde, em tom de zombaria. Deixando as damas conversando, ele dirigiu-se à casa do barão Jean de Clun. O valoroso cavaleiro Jean, corajoso e incansável defensor de Rus, estava sentado em seu quarto escrevendo uma carta aos senhores da Morávia, na qual protestava contra a prisão de Rus apesar do seu salvo-conduto. A inesperada chegada do velho amigo alegrou o barão. Ele imediatamente deixou a pena de lado, abraçou o conde e ordenou que trouxessem vinho. A conversa começou pelas questões mais pungentes do momento, a prisão de Rus e a fuga do Papa. Para eles, tchecos e fiéis partidários de Rus e da reforma na igreja, a primeira questão era a mais importante e Jean de Clun, com compreensível indignação, contou os detalhes da prisão do amigo. Entende, senhor Inec, que fiquei fora de mim e não poupei expressões, declarando abertamente a eles tudo o que pensava dessa armadilha preparada. Depois fui ao Papa e tentei convencê-lo a manter a sua promessa de defender Rus. O que você quer de mim? Respondeu-me ele, dando de ombros. Ele está sendo acusado por seus compatriotas. Depois, indicando com os olhos os cardeais e bispos, acrescentou, baixinho, será que não percebe que eu também estou sendo preso por eles? Pelo menos, ele confessou o seu pérfido plano de entregar uma inocente vítima ao clero, imaginando que com a captura de Rus atrairia os padrecos para o seu lado. Observou, enojado, Waldstein. Dessa vez sua traição não trouxe lucros, mas, para o infeliz mestre Jean, as consequências foram desastrosas. Ele caiu indefeso nas mãos de seus piores inimigos e estes o trataram da forma mais revoltante. Jogaram-no na prisão do mosteiro dominicano, uma cova mal cheirosa, ao lado do esgoto, que realmente pode ser chamada impasse. As paredes estão inteiramente úmidas e já adoeceu gravemente. Mesmo assim, esses bárbaros continuaram a torturá-lo com interrogatórios, na esperança de que o moribundo caísse em contradição. E o Sigismundo? O que ele disse contra tão insolente ofensa ao seu próprio salvo-conduto? No início, pareceu ficar indignado e ouviu com benevolência o nosso protesto. Depois, desde que aqui chegou, aparentemente mudou de opinião e não deu um passo para libertar o infeliz que acreditou em sua palavra imperial. Só Deus sabe o que vai acontecer com o concílio depois dessa fuga do Papa. João 23 deve ter colaboradores poderosos, senão não ousaria agir assim. Sem dúvida. Todos acham que esse colaborador é Duque da Áustria, cuja proteção o Papa comprou. Para facilitar sua fuga, o Duque Friedrich organizou um grande torneio. Enquanto toda a cidade se distraía com isso, Cossa fugiu disfarçado e conseguiu chegar a Schaffhausen, que pertence ao Duque. Agora que está livre e dono da situação, ele dará muito trabalho a Sigismundo. Os amigos conversaram por longo tempo, pois as divergências religiosas e políticas preocupavam a ambos. Por fim, o assunto passou para as coisas familiares e Waldstein lembrou-lhe de que viera junto com a nora. Aliás, você sabe que aqui também se encontra o seu ex-protegido Svetomir Krijanov? Perguntou o barão. Verdade? Como ele veio parar aqui? Ele está no séquito do Sr. Zawisza, representante do rei Jagelon. Já conversei várias vezes com ele. Quer que mande algum de meus homens informá-la de sua chegada? Eu ficaria muito agradecido. Para Rogena será uma grande alegria rever o seu amigo de infância. No dia seguinte, a condessa estava terminando de se vestir para dar um passeio com Túlia, sob a proteção de Broda, quando chegou o sorridente Svetomir. Rogena, achando que ele estava em Cracóvia, ficou muito feliz em vê-lo e adiou o passeio. Eles começaram a falar sobre a viagem e o concílio. Rogena estava admirada com a animação reinante na cidade e falava do seu espanto diante da mistura de raças e trajes estrangeiros reunidos em Constança. É claro que por aqui há agora muitas curiosidades, e se você me permitir acompanhá-la, terei prazer em mostrar-lhe tudo, começando pela saída do séquito imperial para a missa no templo. Aceito, agradecida, a sua proposta. Ainda mais que,
Com essa confusão nas ruas, será mais agradável estar acompanhada de um cavaleiro, pois se pode cair, sem querer, no meio de uma briga. E ela contou como, ao chegarem, eles haviam tido que dar uma grande volta por causa de uma briga entre poloneses e teutônicos. Ouvi falar dessa história. Um polonês e 2 alemães saíram feridos. Que controle eficiente que existe aqui. Vocês ficam sabendo de qualquer briga, observou Rogena, rindo. O controle não é tão bom como parece. Na briga de ontem participaram os homens do castelão do senhor de Kalisz, Janusz Tulikowski. Ele próprio contou sobre o ocorrido à noite na casa do senhor Zawisz. Mas tudo isso é bobagem e aqui acontecem coisas bem mais interessantes, riu Svetomir. Num banquete, os arcebispos de Pisa e de Mainz divergiram nas opiniões. A conversa engrossou, eles passaram a ofender um ao outro e chegaram à luta corporal. Os respeitáveis pastores da igreja não tinham armas e, agarrados pelos cabelos, rolaram para debaixo da mesa, um tentando estrangular o outro. Muitos dos padres presentes ficaram assustados e pularam pela janela. O espetáculo deve ter sido muito instrutivo, disse Rogena, às gargalhadas. Depois, fizeram uma lista de tudo o que desejavam ver, inclusive a sacristia da catedral onde eram guardados muitos tesouros da vizinhança de Constança e a igreja da velha abadia beneditina com a cripta do imperador Carlos, o Gordo. A Ana, que estava presente à conversa, observou que gostaria de participar da visita aos mosteiros e lugares santos, mas se negou terminantemente a ver artistas mambembes, equilibristas e outros. A pobre Ana ainda não adquiriu a paz de espírito. Seu coração continua a doer como antes. Observou Svetomir, com tristeza, quando Ana saiu do quarto. Infelizmente. Parece que o seu mal é incurável. Suspirou Rogena. Às vezes ela fica tão estranha que me deixa assustada. O que acontece com ela? Ela, por exemplo, fica por horas sentada olhando para o vazio, sem perceber nada do que acontece à sua volta. Ou, de repente, começa a falar coisas que ninguém saberia, como se fosse bruxa. Quando estávamos em casa e nem imaginávamos a possibilidade de prisão de Jean, de repente, ela disse com expressão estranha, recebeu alguma notícia de Rus? Não, respondi, mas a julgar por sua última carta, podemos esperar que tudo irá terminar bem. Mas eu vi numa cela escura, úmida e mal cheirosa e me pareceu que era uma prisão. Na época, pensei que ela havia sonhado com isso, pois pela sua atração fanática por Rus, ela pensa nele constantemente. Ontem, o tio Inek confirmou que o mestre Jean foi preso num buraco podre, onde adoeceu. Isso me fez ficar assustada com Ana. Pelo amor de Deus, Rogena, instrua para ficar calada sobre essas coisas, se não pode ser presa como bruxa. Observou Svetomir, persignando-se. Após alguns segundos em silêncio, acrescentou, ainda bem que vocês não chegaram antes, senão poderiam topar com Brancacis, e então Ana perderia completamente a cabeça. Deus do céu! Brancacis está por aqui? Perguntou a condessa, horrorizada e empalidecendo. Ele esteve aqui, acompanhando o Papa. 3 dias após a fuga de Cossa, ele foi embora de Constança e agora deve estar com o Papa em Schaffhausen. Graças a Deus esse monstro não está aqui, suspirou Rogena, aliviada. Oh, mas como minhas mãos cocavam toda vez que o via. Estou pronto a sacrificar um olho só para ter a oportunidade de enfiar um punhal em sua garganta, resmungou Svetomir, cerrando os punhos. A conversa foi interrompida pela chegada do conde Inek, visivelmente irritado com algo. Imaginem o que eu fiquei sabendo. Rus não está mais em Constança, disse ele, jogando-se no sofá. Foi libertado. Fugiu? Perguntaram juntos Rogena e Svetomir. Libertado. Acreditam que essas sanguessugas libertarão a vítima que perseguiram por tanto tempo? Respondeu o conde, com raiva. Não. Aconteceu o seguinte, após a fuga do Papa, Rus estava em poder do imperador e Klum e todos os outros amigos do padre Jean queriam aproveitar aquela situação para libertá-lo. De repente, o esperto Sigismundo colocou o infeliz à disposição do bispo de Constança, inimigo pessoal de Rus, que, naturalmente, não o perdoou pela acusação direta que sofreu outrora. Esta noite Otton von Kuckeberg transferiu-o para o seu castelo Gottlieben,
sob a guarda de 170 soldados. Só isso já comprova que eles ainda temem o pobre e humilde sacerdote, armado unicamente com a sua bondade e a palavra divina. Meu Deus! Agora não será possível nem vê-lo nem ajudá-lo, observou Svetomir, num tom de tristeza. Então você visitava Rus na prisão? Perguntou Rogena. Mas é claro. Eu e outros amigos estivemos com ele, graças à colaboração dos carcereiros, que gostavam muito do humilde e paciente prisioneiro. Um deles, Robert, e sua esposa, ambos ótimas pessoas, faziam o que podiam por ele. E eles tinham que levá-lo justamente quando chegamos aqui? Disse Rogena, começando a chorar. Capítulo 3. Numa das ruas distantes do centro da cidade, havia uma ampla casa, cercada de dois lados por um jardim, com o terceiro lado saindo para um beco sem saída que a separava das casas vizinhas. A casa parecia vazia, um verdadeiro milagre naquele tempo, quando cada quartinho em Constança custava uma fábula e os moradores ou abandonavam a cidade, ou passavam a morar no trabalho alugando suas casas aos ricos estrangeiros provenientes de todos os cantos do mundo. Mas a casa parecia vazia só externamente. Num dos quartos, cujas janelas saíam para o jardim, um homem andava de um canto a outro, agitado. Seu rosto demonstrava preocupação, a testa apresentava profundas rugas e, esporadicamente, um forte palavrão italiano escapava-lhe da boca. Esse homem era Brancasis, que todos pensavam ter viajado atrás do Papa João XXIII, mas que voltara às escondidas para essa casa que já ocupara anteriormente. Voltara com a intenção de manter contato com diversos prelados que haviam permanecido fiéis ao Papa fugitivo e, por meio deles, descobrir a disposição do concílio e do imperador. Depois, se surgisse a oportunidade, salvaria a tiara papal para o tio a preço de ouro e outras tramóias. Entretanto, os cálculos do Papa e seu enviado não se confirmaram. Apesar de algumas artimanhas de sucesso do esperto Tommaso Brancasis como, por exemplo, a ameaça da nacionalidade italiana de deixar Constance não participar do concílio, e apesar da carta do Papa, escrita de próprio punho, ao rei da França, o jogo de João XXIII estava definitivamente perdido. Nos últimos 2 anos Brancasis mudara muito, envelhecera e ficara obeso, a cor do seu rosto ficara amarelada e até cinzenta, seus olhos haviam se tornado fundos e olhavam ferozmente de dentro das profundas órbitas. O terrível golpe de Broda não o matara, mas deixara em seu organismo profundos sinais que se haviam feito sentir durante a viagem a Constança. Uma insuportável dor nas costas obrigara-o até a usar liteira no caminho. Essa viagem fora muito triste. Baltazar Cossa, João XXIII, fora para o concílio, guardando um impotente rancor, e pressentindo que seu terrível protetor, Sigismundo, insistiria em levá-lo à morte. A tiara papal não alterara a vivacidade, a crueldade e a rebeldia do antigo bandido, seus insucessos, ele descontava nos subordinados, maldizendo as estradas ruins, o clima severo e o cansaço da difícil e longa viagem. Perto de Augsburg, a carruagem inclinara-se de repente e Cossa caíra na neve. Naquele momento havia muita gente na estrada, multidões se juntavam para ver o Papa. Sem dar importância à má impressão que poderia causar seu comportamento sobre aquelas pessoas, sua santidade explodir em maldições e palavrões e, ao criado que correra para saber se ele havia se machucado, o Papa vociferara: Já sei que in nomine diabolio, eu me deito aqui em nome do diabo. Ele considerara a própria queda como um presságio de mau agouro. Eis a armadilha para capturar raposas, dissera ele a Brancasis, apontando a cidade que já aparecia ao longe. Esse acidente veio à mente do cardeal. O presságio cumprirá-se literalmente. As notícias que Brancasis recebera preocupavam-no demais. Todas as suas cartas haviam sido batidas no confronto com a energia demonstrada pelo imperador. No dia seguinte ao desaparecimento de Cossa, Sigismundo passara por toda a cidade precedido por arautos e corneteiros, anunciando a todos que a fuga do Papa não interromperia a ação do concílio. Naquela manhã, Brancasis soubera que já estava pronto um respeitável exército para a deposição do Duque da Áustria, declarado traidor do Império e do concílio, e para a captura de Cossa à força, para ser julgado como pirata e criminoso, culpado de simonia e devassidão.
Uma leve batida na porta afastou o cardeal de seus terríveis pensamentos. No quarto entrou um monge e retirou o capuz que cobria sua cabeça. Trouxe uma notícia inesperada, reverendíssimo, disse ele. O conde Waldstein chegou à cidade acompanhado pela condessa Rugena. Brancacis estremeceu. Você não se enganou, Hilário. Voque e a esposa estão em Constança. Não Voque, mas o conde Neck. Com ele vieram a jovem condessa, Ana de Trotsnov, Túlia, Broda, ou seja, todo aquele maldito bando. À medida que ia ouvindo aqueles nomes, Brancacis ia ficando rubro e em seus olhos negros acendia-se uma feroz fagulha. Perbaco. Que notícia valiosa, Hilário. Devemos pensar um pouco para proporcionar uma recepção condizente às amáveis moças e ao corajoso Broda. Conte-me em detalhes tudo o que soube a respeito deles, mas, primeiro, ordene ao Januário que me sirva uma caneca de vinho. Estou cansado e a minha cabeça hoje está pesada. 10 minutos depois, um velho monge de barba grisalha trouxe vinho, 2 taças e uma torta de frango. Brancacis sentou-se e indicou uma cadeira desmontável a Hilário, que se tornara seu secretário depois da morte do valoroso Bonaventura. Agora, conte-me tudo, disse o cardeal, enchendo com vinho as 2 taças. Não omita nenhum detalhe, pois cada um deles pode ser importante para mim. Depois de entregar sua mensagem ao reverendo secretário do cardeal Ursino, eu voltava pela praça da igreja. De repente, vi diante da entrada da sacristia alguns cavalos de montaria ricamente enfeitados e seguros por pajens. Num deles reconheci imediatamente Laromir, o pajem preferido da condessa Rugena. Colocando o capuz sobre o rosto, fiquei observando-os de longe. Depois de algum tempo apareceu a condessa Waldstein de braço dado com o senhor polonês e atrás dele saíram Ana, toda de preto. Ele foi interrompido pela louca gargalhada de Brancacis. Mas como? A minha viúva ainda está de luto. Sim. Está tão magra e mudada que mal a reconheci. Mas Túlia, pelo contrário, desabrochou como uma rosa e está mais bonita do que nunca. Ah, maldita delatora! Agora pagará caro por suas proezas. Ela está vindo direto para as minhas mãos, resmungou por entre os dentes Brancacis, cerrando os punhos. O último a sair foi Broda. Continuou Hilário. Eles montaram os cavalos, saíram devagar e eu segui de longe. Ao ver que eles entravam no quintal de uma casa, decidi saber se haviam ido visitar alguém ou se moravam lá. Para isso entrei numa taberna próxima e, depois de uma caneca de vinho, descobri que a casa pertence à velha senhora Laufenstein, que é parente dos Waldstein, e que agora o conde Neck e a sua nora estão hospedados lá. Obrigado, Hilário, por todas essas informações. Mas para mim isso ainda é pouco e precisaria saber mais. Quanto tempo irão ficar aqui? Onde costumam ir? A que horas saem de casa e retornam? Em suma, descobrir tudo o que se refere a eles. Depois, deveremos tentar estabelecer relações com alguém da casa. Hilário empalideceu. Mas, como? O senhor quer tentar de novo? Chegar até a Rugena? Brancacis mediu-o com um olhar de desprezo. Você é curioso demais, meu amiguinho. Quando ordeno alguma coisa, você deve cumpri-la sem pensar, Chidiavolo. Tenho a impressão de que pago generosamente por sua velha pele para que você possa arriscá-la por mim. Mas sei há muito tempo que você só é corajoso quando pode torturar um fraco ou enganar um bobo impunemente. Por isso vou deixá-lo em paz com a sua covardia. Se eu conseguir chegar até Rugena, não será em sua companhia. Enfim, nem pretendo fazer isso, quero vingança e não amor. Farei o possível para obter as informações que o senhor deseja. Acredite-me, não é covardia, mas o perigo que me ameaça é que me obriga a ser prudente. Isso porque, se alguém do séquito do conde me reconhecer, estou morto, respondeu Hilário, contraindo-se de medo. Faça como quiser. Quero que, em 3 dias, me traga as informações de que preciso e que entre em contato com alguém da casa. Respondeu Brancacis, dispensando seu secretário com um aceno de mão. Rugena, obviamente sem imaginar o perigo que ameaçava aos seus, estava absorta em outros assuntos. 2 acontecimentos inesperados haviam alterado sua tranquilidade. O primeiro referia-se a Rus. Os senhores tchecos, indignados,
haviam ficado sabendo de detalhes horríveis a respeito do tratamento que estava sendo dispensado ao infeliz. Ele não somente estava preso numa torre isolada e algemado com correntes nos pés, mas, à noite, algemavam-lhe também as mãos e prendiam-no à parede. Nada parecia justificar tanto rigor com relação ao prisioneiro, cuja bondade e cuja encantadora humildade haviam desarmado de tal modo seus carcereiros em Constança, que estes lhe haviam feito algumas concessões, deixando, inclusive, que amigos o visitassem. Agora, em Gottlieben, Hus estava afastado do mundo, privado de qualquer ajuda humana e até religiosa, pois não lhe era permitido comungar. Os terríveis sofrimentos causados ao homem respeitado por todos entristeciam profundamente Eugênia Svetomir. A Ana, surpreendentemente, não vertera uma única lágrima. Em compensação, algumas palavras que dissera sobre isso continham tanto ódio ao clero e ao concílio, tanto desprezo pelo imperador e por todos os traidores tchecos, que a condessa, assustada, convencera a calar-se para não atrair sobre si alguma desgraça. O segundo acontecimento que deixara Rugena preocupada dizia respeito a Jerônimo. Por ele, em seu coração escondia-se um sentimento muito particular, era dolorido e profundo, como um ferimento que se fechara externamente, mas que continuava a arder e vazar ao menor contato. Aquilo não lhe parecia amor no sentido comum dessa palavra. Mesmo porque, a magnanimidade demonstrada por Volk quanto à sua confissão conquistara a amizade de Rugena. Ela estava profundamente agradecida ao marido por ele não ter procurado briga com Jerônimo, o que já era um grande feito para o ciumento, impulsivo e mimado conde. Tendo por base esse reconhecimento, nela desabrochara aos poucos um sentimento bom e caloroso por Volk. Jerônimo, entretanto, continuara sendo um ideal. Rugena preocupava-se com ele e rezava quando sentia que algum perigo ameaçava, e, nesses momentos, a velha ferida se abria. Por isso ela ficara muito inquieta quando Jean de Clon chegara, certa vez, emocionado, para falar com o conde Ney que contara-lhe que encontrara na véspera o mestre Jerônimo, que viera a Constança na esperança de ajudar seu amigo a defender sua causa. Temendo o perigo que ameaçava Jerônimo, o barão Jean levara-o ao senhor Venceslau e eles mal haviam conseguido convencê-lo a sair rapidamente da cidade. Jerônimo realmente saíra da cidade, mas só depois de pregar, naquela mesma manhã, nas portas das igrejas e da Câmara Municipal, uma declaração, no qual levava ao conhecimento de todos o objetivo de sua chegada e exigia do imperador e do concílio um verdadeiro salvo-conduto, para ter possibilidade de aparecer livremente diante deles. Jean de Clon e outros senhores tchecos e morávios, que já não esperavam nem a verdade nem favores do concílio, não haviam aprovado aquela medida. Jerônimo, então, deixara Constança. Rugena pôde, assim, acalmar-se um pouco. Capítulo 4. Chegara abril. Certo dia, ao entardecer, a condessa ficou sozinha em casa. O conde fora visitar o Sr. Ganush Tulikovsky, a quem Svetomir lhe apresentara. Tulia tinha ido visitar uma amiga de Bolonha que conhecia desde criança e que encontrara por acaso agora em Constança, casada com um médico italiano. Ana rezava em seu quarto. Aproveitando a privacidade, Rugena começou a escrever uma carta a Volk, descrevendo detalhadamente todas as suas impressões e tudo o que vira e ouvira naquele formigueiro humano. Foi interrompida por Laromir, que veio correndo com o pedido de Broda para que ela fosse até o quarto do conde. Ele estava lá com um visitante desconhecido que chegara com um caso extremamente importante e inadiável. Surpresa, a condessa levantou-se imediatamente e seguiu o pajem. Junto à porta do quarto do sogro, Broda recebeu-a e sussurrou. O mestre Jerônimo chegou disfarçado para ver o barão Jean e, não o encontrando em casa, veio para cá. Mantenha-o aqui, senhora, até a chegada do conde, e, se possível, convença-o a fugir, senão ele será um homem morto. Vou ficar vigiando para que nenhum estranho entre aqui. E, sem esperar resposta, saiu. Rugena abriu apressadamente a porta do quarto do conde. O ousado visitante estava parado diante da janela aberta, olhando, pensativo e sombrio, a nova e fresca folhagem primaveril do jardim.
Ele tinha deixado seu chapéu e a capa na cadeira e os raios do sol poente deslizavam carinhosamente pelo belo e corajoso rosto e pela branca e bonita mão que apertava nervosamente o cabo do punhal italiano em seu cinto. Jerônimo quase não mudara. A mesma alegre autoconfiança brilhava em seus olhos escuros quando, ao ouvir o barulho da porta se abrindo, ele reconheceu Rogena, que parou, embaraçada. O coração disparou no peito dela. Depois daquele inesquecível encontro, quando eles haviam confessado mutuamente seus sentimentos, era a primeira vez que se encontravam a sós. Ambos ficaram em silêncio, constrangidos pela lembrança daqueles doces, mas difíceis momentos. Jerônimo refez-se primeiro. Perdoe-me por perturbá-la. Eu contava encontrar aqui o conde e o senhor Janeiro. O senhor será sempre uma pessoa bem-vinda, mestre Jerônimo, e sabe muito bem disso. Mesmo assim, devo criticá-lo por sua falta de cuidado. Disse ela com um carinhoso sorriso, estendendo a mão que ele beijou. Eu solicitei um salvo-conduto ao conselheiro e não obtive resposta. A clandestinidade e a falta de ação foram tão insuportáveis no ninho onde eu estava escondido que decidi vir buscar informações em Constança. Mas o senhor está arriscando a vida, disse Rogena, assustada. Um triste sorriso moveu seus lábios. Minha vida. É preciso que um dia ela também tenha um fim. Respondeu Jerônimo e uma profunda amargura soava em sua voz. Sim, um fim estabelecido por Deus e não provocado pela leviandade. Jerônimo não respondeu às últimas palavras de Rogena. Baixando a cabeça, ele ficou pensativo e em sua memória ressuscitou, como num panorama, toda a sua vida nômade, cheia de aventuras, perigos, lutas e sucessos, mas privada de felicidade e paz. A verdadeira felicidade, aquela visão atraente do lar onde descansaria de corpo e alma, estava ali, ao lado dele, mas separada por um obstáculo intransponível. Como por ironia, o destino caprichoso mostrara-lhe aquele tesouro e até permitira que o tocasse. Depois, novamente tomara-o, dizendo, afaste-se. Siga sozinho o caminho para o seu objetivo desconhecido. Naquele momento, Jerônimo sentiu que estava cansado de viver e foi tomado por uma terrível amargura. Temendo que o seu longo silêncio pudesse ofender a jovem condessa, ele, com a sua natural amabilidade de cavalheiro, já pretendia contornar a situação, quando seus olhos se encontraram com os olhos de Rogena. Os assustados olhos dela brilhavam com amor e solidariedade. Jerônimo compreendeu na hora que não fora totalmente esquecido e que no fundo daquela alma pura existia, talvez inconscientemente, um recanto onde ele reinava e onde para ele estava guardada alguma afeição. Seu rosto pálido inflamou-se com um leve rubor. Agarrando a mão de Rogena, perguntou, baixinho: a senhora não quer que eu morra? A mão de Rogena tremeu na sua. Não, não quero. Quero que o senhor viva para a Boêmia, para sua causa e para os amigos que o amam, disse ela, abafando a emoção de tal forma que se sentia um delicado carinho em seu rápido sussurrar. Os olhos de Jerônimo brilharam com uma pacífica e calma alegria. Seu desejo para mim é uma ordem. Hoje mesmo irei embora de volta à pátria. Oh! Fico-lhe muito grata, exclamou ela, alegremente. E nada mais conseguiu dizer, pois as lágrimas já sufocavam. No quarto vizinho ouviram-se passos apressados, a porta se abriu ruidosamente e entrou o conde, acompanhado por Jean de Clun. Ambos estavam preocupados e, abraçando Jerônimo, não deixaram de criticá-lo pelo seu descuido. Ele repetiu-lhes o que dissera a Rogena sobre sua impaciência na espera do salvo-conduto. O salvo-conduto está perfeito, observou o barão Jean, com indignação. Pedro de Miladovitz conseguiu uma cópia dele e trouxe-me esta manhã. Eis o que lá está escrito, além de outras coisas, disse ele, tirando do bolso uma folha de pergaminho e lendo. Nada virá mais em direção aos nossos anseios, do que a captura das raposas que esvaziam o rebanho de Deus, e nós o convocamos para comparecer e justificar-se, e assim por diante. Acho que você entendeu tudo. Mas o final é ainda melhor. Ouça, concedemos-lhe este salvo-conduto por ser isto de nossa competência, por estar de acordo com a justiça e não contrariar a fé. No entanto, informamos que iremos julgá-lo, em sua presença ou à revelia, no prazo indicado. Pode você imaginar o que ele promete tal salvo-conduto se aquele que Rus recebeu do imperador não o protegeu? Com você eles não terão tanto pudor.
Pois é, mestre Jerônimo, fuja daqui o mais rapidamente possível. Nós só ficaremos tranquilos quando soubermos que você está na nossa pátria. Acrescentou o conde. Vocês me convenceram. Vou imediatamente fugir daqui. Assim que atravessar a fronteira da Boêmia, notificarei vocês disso. Respondeu Jerônimo, lançando um rápido olhar para Rugena. Anoiteceu. Pela ruela escura que dava acesso à casa onde morava Brancacis, esgueiravam-se dois monges, com as cabeças cobertas com capuzes. Por um pequeno portão escondido no muro, eles penetraram no jardim e depois para dentro de casa. No quarto já descrito acima, um deles acendeu as velas nos castiçais e o outro, colocando na mesa a barba grisalha postiça, começou a tirar a batina. Era Brancacis e o seu secretário. O rosto gordo e escamoso de Hilário brilhava com maléfica satisfação e, trazendo ao cardeal um traje caseiro de seda, ele observou, maliciosamente. Não nos enganamos, reverendíssimo. O desprezível Jerônimo realmente ousou aparecer aqui. O que lhe falou a moça que aguardávamos na esquina? O que já sabíamos, que Jerônimo chegara. Ela somente acrescentou que a condessa disse a Ana que aquele sacrílego está fugindo direto para a Boêmia. Será lamentável se ele escapar do justo castigo. Sem dúvida. E só pelo fato de ter ousado jogar você pela janela, ele já merece a fogueira, zombou Brancacis, com o característico tom de desprezo que adotava com relação a Hilário. Este ocupar o lugar, mas não substituir o seu ágil e esperto Bonaventura. Mas não haverá um jeito de agarrá-lo ou traí-lo. Ou seja, de atrapalhar sua fuga. Acrescentou ele. Só um demônio sabe o caminho que ele vai seguir e, além disso, irá a toda velocidade. Mas, se eu tivesse dinheiro, poderia tentar enviar um mensageiro ao pároco de Guerchaus. Ele certamente deverá passar por lá, pois a paróquia fica na fronteira da Boêmia, disse Hilário, com segundas intenções. Envie o mensageiro, que eu pago as despesas. Você merece essa satisfação por seus leais serviços, sorriu Brancacis, maldosamente, dispensando o secretário. Ficando sozinho, o cardeal mergulhou em sombrios pensamentos. Por instantes uma raiva diabólica desfigurou seu rosto, e ele tinha muitos motivos para isso. A situação de Baltazar Cossa piorava cada vez mais. Seu protetor, Friedrich da Áustria, assustado com as consequências dos seus atos, submetera-se ao imperador, e o papa fugitivo, abandonado por seus partidários, vagava agora de cidade em cidade. A queda do tio e benfeitor preocupava Brancacis quase tanto quanto o plano de vingança contra os Waldstein. Hilário cumpriu com precisão as ordens recebidas e entrou em contato com uma das criadas, que lhe informava sobre tudo o que acontecia na casa. O próprio Brancacis, disfarçado de monge, rondava a casa e já vira Rugena, Ana e Túlia. A beleza da condessa despertara no cardeal a velha e ardente paixão. Entretanto, em sua sombria alma, agora esse sentimento colorira-se de ódio e ele ansiava não tanto por possuir Rugena quanto por matá-la. Já que ela não lhe pertencia, então deveria pertencer somente ao túmulo, decidira ele. Com esse objetivo, ele conseguiu obter um veneno, cujo segredo ensinara-lhe seu tio, que matava vagarosamente, debilitando aos poucos o organismo. Restava somente encontrar uma oportunidade para aplicá-lo na vítima. Brancacis também fervia de raiva de Túlia, cuja traição acabara com ele a um passo do sucesso. A traidora deveria pagar com o sofrimento infernal, e queria capturá-la viva, para se deliciar depois com o seu sofrimento. Ana parecerá-lhe por demais feia e boba em suas vestes negras, com o rosto pálido e um olhar estranho e selvagem. Na alma degenerada de Brancacis nunca houvera um instante de piedade para com aquela jovem, cuja vida ele destruíra por nada. Ele somente lamentava o tempo que perdera com ela, e lamentava também não tê-la matado naquela hora. Deliciando-se antecipadamente com o prazer dos sofrimentos e das lágrimas que traria a todos os que haviam ousado ficar em seu caminho, ele esquecera seus insucessos políticos e até a aguda dor nas costas que, a cada movimento brusco, lembrava-lhe que era mortal. Rugena aguardava com impaciência a notícia sobre o sucesso da chegada de Jerônimo à Boêmia. De repente, correu pela cidade o boato de que Jerônimo fora detido em Guerchaus, no dia 24 de abril.
Após ter sido reconhecido pelo sacerdote local, que comunicara o fato às autoridades, ele fora preso por oficiais do príncipe palatino Loan da Bavária, e confinado em Sulzbach, aguardando novas ordens do concílio. Os tchecos e morávios que estavam em Constança ficaram profundamente constrangidos com a notícia. Felizmente, Rugena soube disso por Ana, que lhe transmitiu a triste novidade quando estavam a sós, e a fiel amiga foi a única testemunha de suas lágrimas e de seu desespero. O perigo mortal que ameaçava Jerônimo despertou o amor que ainda cochilava no coração da condessa e que ela sinceramente considerava como amizade. Entretanto, o terrível destino que provavelmente aguardava aquele encantador e genial homem, orgulho de toda a Boêmia, foi motivo suficiente para despertar sua calorosa paixão por ele. Se Volker estivesse ali, talvez adivinhasse os verdadeiros sentimentos da esposa, percebendo-lhe a palidez, o estado de nervos e o ostensivo sofrimento, mas o conde Ineg, naquele momento, prestava pouca atenção à nora. Como a maioria dos seus amigos reunidos em Constança, Waldstein estava completamente absorto, acompanhando a teimosa luta do Papa com o imperador. A impiedosa severidade com que era julgado o sumo sacerdote de Roma agitava todo o mundo cristão. Derrotado e disposto a tudo para conseguir o perdão, Friedrich da Áustria chegou a Constança e, num dos banquetes, prostrou-se publicamente aos pés de Sigismundo pedindo-lhe perdão e oferecendo-lhe suas propriedades em Elzas e Tirol. O imperador devolveu-lhe essas terras em troca de juramento de fidelidade e, a partir daquele momento, Baltazar Costa perdeu seu último protetor. Capítulo 5. O fim de maio caiu num lindo dia. Chegando à casa dos Waldstein, Svetomir contou ter visitado na véspera uma adivinha, que não somente descrevera em detalhes o seu passado mas também lhe predissera um futuro brilhante. E começou a convencer as damas a ir consultá-la, oferecendo-se como acompanhante. A tristeza e a apatia de Rugena preocupavam Svetomir e ele inventara aquele passeio para distrair a condessa. Há dias ela não vinha se sentindo bem, queixando-se de tonturas e dor no peito. Na véspera da visita de Svetomir, após beber um copo de leite, ela vomitara e tivera um longo desmaio. A conselho de Túlia, o marido de sua amiga, um jovem médico italiano que fazia parte do séquito do cardeal Ursino, fora chamado. Depois de cuidadoso exame da paciente, Cosimo Benelli prescrevera-lhe um remédio que provocara mais vômitos, após o que a condessa adormecera. No dia seguinte, Rugena parecia completamente recuperada e até recebeu amavelmente Svetomir. A vontade de entreabrir a cortina que oculta o futuro é inata no ser humano. Rugena estava disposta a ir e Túlia, italiana supersticiosa, mais ainda. O ambiente feliz e tranquilo de sua nova vida havia lhe devolvido a juvenil alegria de viver e a proposta de Svetomir motivara a querer saber o que o destino lhe reservava. Rugena esperava saber o resultado dos processos de Rus e Jerônimo, e, com relação a si, se Deus lhe enviaria o filho que Volker tanto queria. A visita à adivinha ficou definitivamente acertada e todos começaram a se preparar, com exceção de Ana, que disse não ter futuro e por isso não ter nada para ser adivinhado. O conde, perguntado sobre isso, aprovou, rindo, a vontade dos jovens, com a condição de que Broda os acompanhasse, pois nas frequentes desordens daqueles últimos tempos, 2 espadas seriam melhores do que uma para defender as damas. O tempo estava bom e eles resolveram ir a pé, apesar de a adivinha morar em outro lado da cidade. Ninguém notou que, junto à saída da casa, 2 monges observavam-nos insistentemente a uma certa distância. Somente Broda, que ia ao lado de Túlia e atrás da condessa de Svetomir, percebeu-os e ficou vigiando. Eles, entretanto, desapareceram na multidão e ele logo os esqueceu, pois monges das mais diversas ordens corriam por todos os cantos da cidade. O grupo já se aproximava do objetivo do passeio quando, de repente, do fim da rua à frente deles ouviu-se o ruído de uma multidão se aproximando e que lotou a rua em toda a sua largura. O povo cercava algo que estava difícil de enxergar e somente as lanças e bestas da guarda municipal brilhavam sobre as cabeças. Para evitar o empurra-empurra, Svetomir começou a procurar em volta um local para se abrigar e aguardar a passagem da multidão. Mas, naquele instante, das casas vizinhas começaram a sair pessoas atraídas pelo barulho e Rugena e ele foram imediatamente cercados pela massa excitada e curiosa.
Inicialmente ambos ficaram prensados à parede, depois foram por acaso empurrados para a frente e viram-se na primeira fileira dos espectadores. Dali dava para ver soldados que cercavam uma carroça levando um homem amarrado e acorrentado. Svetomir empalideceu, reconhecendo Jerônimo no prisioneiro. Este parecia tranquilo, seu pálido e orgulhoso rosto estava sombrio e concentrado. Rugena também o reconheceu e, no primeiro momento, emudeceu, olhando com olhos arregalados, depois soltou um grito ansioso.